Olá, amados irmãos, que alegria, amigos, ter você aí conosco, iniciando essa manhã de domingo, manhã de alegria, porque a palavra de Deus nos diz isso, né? Alegrai-vos e regozijemo-nos, né? Então, é motivo de alegria estarmos entrando na presença de Deus nessa manhã, junto com toda a nossa igreja, a Igreja Batista Calvário, junto a você, famílias, que vai se unindo agora nesse momento para participar desse momento de adoração. Muito obrigado à irmã Maria Castro, obrigado pela presença aí, a chegada de vários irmãos acenando e participando desse momento de adoração nesta manhã. Bem-vindo você também, amigo da igreja, você que já tem alguns domingos nos acompanhado todas as manhãs. Eu creio que Deus tem lhe ensinado muitas verdades a respeito da palavra de Deus, e isso tem fortalecido o seu coração nesse tempo difícil, não é mesmo? Mas é um tempo que o Senhor está presente também aí conosco, em nossos lares, diante de todas as nossas dificuldades. Nós podemos estar certos, né? Que o Senhor está conosco, né? Muito obrigado aí, vai chegando a irmã Raimunda e toda a sua família, louvado seja Deus. Aqui também no nosso Instagram, várias pessoas já vão dando seu aceno. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nessa manhã. Nós estamos aqui para celebrar a glória do reino de Deus. E a gente pede que você fique aí ligado conosco até o final, porque cada manhã nós temos seguido a epístola de 1 Timóteo. E hoje vamos conhecer um tema muito importante sobre a prática da oração para todos os homens. Na verdade, é um princípio da adoração verdadeira a nosso Deus. Quando nós agimos assim, conduzimos pessoas a conhecer a salvação em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, essa é uma razão muito importante pela qual nós nos alegramos nessa manhã, estar celebrando essa glória do reino, conhecendo então melhor a prática da oração na vida do ser humano. Então, nós ficamos felizes. Obrigado aí, Cíntia, Renato, Gesiel, sua família, irmão Célio e toda a sua família. Muito bem, sejam bem-vindos para adorar o nome do nosso Deus nessa manhã conosco, Nós vamos pedir agora à irmã Glória, ela vai fazer uma oração de adoração, agradecendo ao Senhor por esse momento especial que estamos diante da presença de Deus. Obrigado, irmã Kelly, graças a Deus, está chegando aí para cultuar conosco, Alain. São várias pessoas que o Senhor tem conduzido a cada manhã para estar diante da presença de Deus. Aqui também temos Leidiane. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe, que esse culto de hoje seja um culto de adoração ao Senhor. Vamos orar com a irmã Glória? Nosso Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, essa manhã maravilhosa na Tua presença. Obrigada por todos que já têm chegado para prestarem esse culto ao Senhor. E nós, ó Deus, queremos pedir a Ti, seja com a palavra dessa manhã, falando grandemente ao nosso coração. Nos ajuda também, ó Deus, que ao ouvir, guardar no coração, possamos, Senhor, praticar essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como é bom estarmos na presença de Deus. Aí vai chegando também a irmã Lídia e sua filha, vai chegando Lorena e Rauston. Muito obrigado, bendito seja Deus. Essa é uma manhã maravilhosa, quando nós podemos cultuar o nome do Senhor, estar diante de Deus nessa manhã, é motivo de muita alegria no nosso coração. E eu quero convidar vocês todos para a leitura bíblica no Salmo de número 120. Essa leitura ela traz uma súplica do salmista ao Senhor. E eu queria que você fizesse comigo então, irmão Cleandro, bom dia, seja bem-vindo, que alegria. Então, leitura do Salmo de número 120, Rivelino, acena aí para nós, muito obrigado. É isso aí, vamos se unir aí nas nossas casas e bendizer o nome do Senhor. E isso é muito bom, A presença de Deus se aproximando de nós, mostrando que
a sua graça é o que nos basta, né? É suficiente a cada um de nós. Então nós nos alegramos como igreja quando nos reunimos diante da presença de Deus, e isso se faz todas as vezes que a gente está unido, né, como corpo de Cristo. Então Deus está aí presente conosco, isso é maravilhoso. Vamos para a leitura bíblica, Salmo de número 120, uma súplica do salmista ao Senhor, e diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganosa. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganosa? Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Nós sabemos, amados irmãos, que há um único meio só de que a paz seja alcançada. As nações têm tentado, têm se esforçado muito para que haja paz na terra, mas todos nós somos certos de que só há um meio de que essa paz seja alcançada. E essa paz está em Jesus, é através de Cristo Jesus, que diz as Escrituras, é a nossa paz. Por isso, o adorador aqui, ele suplica a prática da adoração por meio da oração, porque ele começa dizendo assim, né? Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. É interessante porque nós passamos nesse instante por momentos assim difíceis, em que estamos clamando a Deus, que estamos pedindo a Deus, mas olha, a convicção que nós temos no nosso coração é que Deus ouve as nossas orações. Então todo adorador tem essa certeza na sua alma, né? Que Deus ouve, que Deus responde. E assim, quando nós temos essa adoração perfeita e vivenciamos ela na prática do nosso dia a dia, isso leva pessoas também a reconhecerem que a verdadeira paz está em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então é só por meio dele que a humanidade pode ser salva do seu pecado e, portanto, ter essa paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que vem de encontro às nossas necessidades e guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Que súplica maravilhosa, não é mesmo? De um verdadeiro adorador, aquele que busca adorar a Deus através da oração. Vamos estar nesta manhã aprendendo a respeito disso também. Nós vamos cantar, né? E o louvor que vamos participar agora é o cântico de número 443. Ele tem a seguinte estrofe dizendo assim, ó: eis os milhões que em trevas tão medonha jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando? Que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco. Essa é a garantia de Jesus. Ele garante a mim e a você que Ele sempre está conosco. Então, nosso desafio a cada manhã, a cada dia, é então anunciar, proclamar esse Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe dessa forma, nesta manhã. Vamos cantar com alegria? Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes dirá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos
e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome do Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo e jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. É isso, amados irmãos, Deus nos deu todo o poder no céu e na terra. Foi dado a Jesus, e Jesus transferiu esse poder a cada um de nós. Portanto, é nosso desafio ir de anunciar, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. É um desafio da Igreja de Cristo, a grande comissão deixada por Jesus. E assim, quando nós estamos nesse momento, eu tenho visto que a igreja tem feito um trabalho extraordinário, da divulgação do Evangelho como a gente nunca viu antes. Isso é bênção de Deus, é a oportunidade que Deus tem dado à sua igreja, e devemos continuar mesmo aproveitando cada momento para anunciar Jesus a todo o mundo, tá? As portas estão abertas, dos nossos templos nesse momento fechada, mas aberta as portas do Evangelho de Cristo, porque está chegando a muitos lares, e bendito seja Deus por isso. Por isso, amados irmãos, nessa manhã, aproveitando estar com vocês, a igreja, eu quero destacar o trabalho de alguns ministérios e pedir a oração a favor desses ministérios nessa manhã. Quero falar do Ministério da Família, quero falar do Ministério de Missões e também do Ministério Social. Esses três, desses últimos meses, nós vimos um trabalho maravilhoso, e eu quero utilizar desse momento para agradecer a liderança desses ministérios, o lindo trabalho que estão fazendo, em especial nesse mês, o mês da família. Nós estamos felizes por esse incentivo do ministério em colocar toda a igreja unida em oração, 31 dias de oração pela família, com o tema Jesus transforme a minha família. Que tema precioso e que desejo de Jesus é esse, O desejo de transformar as nossas famílias. Quando cada um de nós estamos também, na maior parte do nosso tempo, em nossos lares, nós também temos pedido isso, que o Senhor transforme a nossa família. Precisamos ver nossos lares realmente transformados pelo poder de Deus. Então nós nos alegramos por isso, pelo Ministério da Família, e nos alegramos porque ele também tem levado a gente a estar unidos diariamente em intercessão a favor de uma outra família. Assim, nós fomos desafiados
a cada um ter um amigo, uma família de oração para interceder por ela, né? E temos feito isso diariamente, pedido a Deus que abençoe. Alguns já até mandaram, né, os seus pedidos pessoais para que esta família possa estar orando. Isso é maravilha de Deus, meus irmãos. Continue assim. Conhecemos um Deus poderoso que vai manter-nos unidos, né, nos fortalecendo a cada dia por isso. Então agradecemos a todo o Ministério da Família, os irmãos envolvidos neles, né, e queremos então pedir que haja uma boa cooperação dos irmãos a respeito disso, né? Inclusive desafiamos para que irmãos possam preparar em suas casas um louvor em família, uma oração para algum momento do nosso culto, para que possamos inserir a sua família orando, né, no momento de abertura, adoração, no momento do ofertório, em momentos do culto. Você possa preparar uma oração gravada e a gente vai colocar no nosso culto. É muito importante isso. Pedimos a sua cooperação nesse sentido, né? E o envio disso para o Ministério de Comunicação, tá? Agradecemos sua participação. Isso é muito importante para o Ministério da Família. Mas também queremos agradecer todo o empenho do Ministério de Missões, que deu a abertura ali no mês de março e tem feito também um grande trabalho, né, fazendo a gente conhecer tudo o que está se passando a respeito da obra missionária, né? Fiquei muito feliz em participar de uma live sobre o Ministério de Missões ali em Portugal. Que trabalho importante, maravilhoso está acontecendo ali. Precisamos estar orando pela obra de missões, né? Uma obra importante. Mas não somente orar, né, irmãos? Quero lembrar a vocês que temos um desafio, né? O desafio do levantamento da nossa oferta de missões para esse ano. Então, cada um dos irmãos já deve estar planejando aí a sua forma de contribuir, já pode estar fazendo isso mensalmente. E faremos isso, né, desde o mês de março. Alguns irmãos já fizeram, outros fizeram agora no mês de abril. E vamos fazendo assim até o final do ano, né? Até outubro, especificamente, quando vamos estar dando o encerramento de nossa campanha de missões. E temos certeza, alcançaremos nosso alvo para a glória de Deus. Então, agradecemos também todos os irmãos envolvidos nesse Ministério de Missões. Obrigado então à irmã Thalita e toda a sua equipe por isso, bem como agradecemos também toda a equipe do Ministério da Família, né? O irmão Rivelino, sua esposa Débora, também Alcione e Gilvan e também o Michele Flamber. Muito obrigado por esses irmãos que participam desse ministério. Mas também nossa igreja, já mês passado, já fez um trabalho muito bom de distribuição de cestas básicas. Já está lá preparado na nossa igreja para amanhã estarmos também montando as cestas e levando a pessoas que necessitam, né? Nesse período, muitos ficaram com algumas dificuldades, né? E a gente, como igreja, tem mantido esse compromisso de atender esses nossos irmãos. Então, quero agradecer também ao Ministério de Ação Social da nossa igreja por esse empenho, por esse trabalho especial. Isso é muito importante porque mostra que a igreja está avançando, está desenvolvendo os seus ministérios mensalmente, fazendo a sua atuação como igreja aqui na cidade de Petrolina. Deus tem nos abençoado, irmãos, e certamente continuará abençoando cada família, né? E se há alguma necessidade entre elas, peço que entre em contato conosco para que a gente possa então canalizar essas cestas básicas a esses irmãos, tá bom? A verdade que eu sinto é que o nosso Deus é fiel e tem assim abençoado a cada um de nós. E vamos avançando, fazendo então a obra que o Senhor colocou em nossos corações. Foi para isso que Ele nos chamou, amar pessoas com o amor de Jesus. Então, nós vamos orar agora pelos ministérios citados, pedindo a bênção de Deus para cada um deles, os irmãos que dirigem esses ministérios, e que eles tenham sabedoria para continuar fazendo a obra do Senhor. Oremos, portanto. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã.
uma manhã de alegria, uma manhã de comunhão do Teu Espírito conosco. Nos alegramos porque sentimos a Tua presença diante de nós. Nos alegramos, Senhor, porque os irmãos apresentados aqui dos nossos ministérios, Ministério da Família, têm desenvolvido um grande trabalho. Um trabalho de intercessão, um trabalho de união, quando uma família escolhe outra família para vivenciar essa experiência de oração uns para com os outros. Deus, muito obrigado e continue nos abençoando. Nos abençoe no final desse mês de maio, quando teremos a Conferência da Família. Usa o pastor Porto para que a mensagem que ele vai trazer ao coração da igreja seja edificante, não só para nós, Igreja Batista Calvário, mas para muitos que nos acompanham. Que seja um momento extraordinário de poder manifesto neste mês de maio, mês da família. Nós queremos também, ó Deus, pedir a Tua bênção para os irmãos, os casais que fazem parte desse ministério. Então, abençoa a vida de Rivelino e Débora, usa a vida deles, usa a vida de Gilvan e Alcione, bem como a vida de Flamber e Michele neste ministério. Que eles sejam instrumentos de Deus para manter nossas famílias unidas no propósito de servir ao Senhor com alegria. Obrigado, Deus, pela vida de Thalita, que junto com a sua equipe, Ana Lídia e a Ailton e a irmã Zélia, tem também desenvolvido um excelente trabalho de divulgação da obra missionária, para que nossos irmãos, mesmo em casa, não fiquem, ó Deus, sem as informações necessárias que possa contagiar o nosso coração para contribuir de forma generosa para a obra que o Senhor está fazendo no mundo, a obra que o Senhor está fazendo no Brasil, a obra que o Senhor está fazendo em nosso estado e, em particular, aqui no sertão. Peço, portanto, a Deus, continue usando a vida desses irmãos para que eles continuem nesse desafio, Deus, de deixar toda a nossa igreja envolvida num trabalho maravilhoso que é a obra missionária. Peço a Deus pela obra social da nossa igreja. Estas cestas básicas que mensalmente nós temos conseguido levantar para chegar, ó Deus, até pessoas necessitadas da nossa igreja ou fora dela. O importante é que pessoas não fiquem passando necessidade. Nós temos pedido então a Tua bênção. Então olha agora, Deus, para os líderes desse ministério, novamente o irmão Flávio, Michele, irmã Lídia, irmão Ranieri, irmã Adriana, que tem cooperado para que esta obra chegue a muitas pessoas. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor. Conduza a Tua igreja, então, numa dinâmica de realizações que vai seguindo o nosso calendário de tal maneira que a obra do Senhor avance. Nós Te pedimos isso. O Evangelho precisa avançar. E nós pedimos, ó Deus, sejamos esses instrumentos que Deus quer usar para que a Tua salvação chegue a muitos lugares. Muito obrigado. É a oração que lhe fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos louvar a Deus novamente, mas antes eu gostaria de fazer uma leitura no Salmo de número 121, versos 1 e 2. Esse salmo é bem conhecido, algumas vezes já tenho mandado ele pelo zap para alguns irmãos, e ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para os montes. Eu tenho dito, que é muito mais além dos montes está lá o nosso Senhor, Mas essa era a visão daqueles que observavam quando Moisés subia no monte e via a presença de Deus ali, contemplando o servo do Senhor. Então eles sabiam que Deus estava ali nos montes. Mas nós hoje sabemos que é muito mais além dos montes está a glória do nosso Deus, a presença do nosso Deus. E por isso nós podemos pedir o seu socorro. É de lá, do alto, que vem o socorro. O Deus que fez o céu e a terra está conosco nesta manhã e nós podemos confiar nisso. Mas sabe por que o Evangelho precisa ser pregado a toda parte?
porque ainda há muitas pessoas que não ouviram falar de Cristo, né? Esse canto que nós vamos cantar agora, ele fala a respeito disso, né? Nunca ouvir de Cristo. E essa é uma verdade, então é um desafio também para a Igreja de Cristo. Nós precisamos anunciar Jesus, até que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da glória de Deus. Temos esse desafio, então, diante de nós, tá bom? Vamos aí com... desculpa, né? O número 447, Nunca Ouvi de Cristo. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo. Deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que o salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que almas preciosas a Deus, ó, não sejas levadas a Cristo, pois dirão quando Cristo vier outra vez: a nós nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que o salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Vamos para a quarta. Não te cales jamais, pede a Deus graça em mão para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Que maravilha e que desafio, não é mesmo, amados irmãos? Precisamos mesmo anunciar Jesus para que lá na eterna glória não ouçamos, né, essa palavra: a mim nunca falaram de Cristo, né? Hoje, como eu disse, o tema é a prática da oração por todos os homens. O texto, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versos de 1 até o verso de número 7, dando continuidade então a essa epístola que temos estudado cada domingo pela manhã. Então, tema: a prática da oração por todos os homens. Abram aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versos de 1 até o versículo de número 7. E diz assim a palavra de Deus aos nossos corações: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só mediador, um só Senhor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Palavras do apóstolo Paulo, escrevendo então essa epístola ao jovem pastor Timóteo, como nós temos visto. Então, meus queridos irmãos, sabemos, já que esta carta ela tem como propósito principal dar instruções quanto à administração do ministério local da igreja em Éfeso. Portanto, já vimos no capítulo 1 as orientações acerca da igreja e a sua mensagem, Que mensagem foi dirigida então àquela igreja, As orientações que a gente já viu até aqui. Hoje iniciaremos então a orientação sobre a igreja e seus membros, começando pela importância da prática da oração por todos os homens. É sim um conselho maravilhoso que eu aproveito para também levar a todos os homens da minha igreja. E não somente da minha igreja, mas a todos os homens que nos ouvem nesse dia. É um desafio a prática da oração. E que talvez não se feche apenas aos homens, mas às mulheres, mas aos jovens. A prática de uma oração é o dever de todos, mas aqui especificamente ele trata dessa forma. E então é um conselho maravilhoso que uso agora dessa oportunidade para levar também ao seu coração. E dizer o seguinte acerca disso, que a adoração a Deus, ela envolve esta prática em nossa vida. Adoramos ao Senhor quando falamos com Ele confiadamente através da oração. Assim, esta recomendação, queridos irmãos, ela está firmada, e você vai ver isso comigo, logo no primeiro versículo, quando ele diz assim, antes de tudo. Eu chamo a sua atenção para esta verdade, o antes de tudo. Ele diz, antes de tudo, recomendamos que faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Diante disto, meu desejo, meus irmãos, é que você entenda que o que está aí, não é só uma simples recomendação, mas ele está dizendo que a oração deve fazer parte do seu viver. Adorar a Deus através da oração é parte do seu viver diário. Ele deve fazer parte da sua vida espiritual. E entender isso, meus irmãos, é muito importante, pois a recomendação é antes de tudo. De tudo o quê? De tudo que a gente já viu sobre a orientação da igreja e sua mensagem. Então, tudo que nós já vimos aqui a respeito disso no capítulo 1, ele está dizendo que tem prioridade, é antes de tudo. Então, isso demonstra que o que será dito a seguir é de prioridade. É antes de tudo que já foi dito até então. Tudo que já aprendemos dessa epístola até este momento vai depender de nossa vida de oração. Assim, a adoração verdadeira, ela é marcada por uma vida de oração. Posso repetir isso, irmãos, e guarde no seu coração. A adoração verdadeira é marcada por uma vida de oração. Então ele segue o versículo dizendo assim, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Qual era então esse grande desejo do apóstolo a dar essa orientação bem específica,
a respeito da oração, né? Porque quando nós olhamos aqui, parece que tudo é oração, mas vamos acompanhar então e perceber que há pequenas diferenças, mas importantes. Acredito que o que ele queria mostrar à igreja era a importância e o valor da oração para a vida de todos os homens, como testemunho aos demais irmãos. Homens piedosos, mulheres piedosas, jovens piedosos, adolescentes piedosos, crianças piedosas, porque há muitas crianças também nesse trabalho, amados, de intercessão. Verdadeiros adoradores prestam esse trabalho maravilhoso de influência. É isso que eu quero dizer, né? Porque homens piedosos na oração prestam a Deus um trabalho maravilhoso de influência na vida de outras pessoas. E nós podemos mesmo observar o que significa então cada uma dessas orientações sobre a oração na adoração. Ele diz: façam súplicas. O que é uma súplica, né? Uma súplica é um pedido insistente e humilde. Eu diria até meio desesperado pela necessidade que a pessoa tenha, né? Às vezes fazemos esse tipo de oração por uma necessidade emergente, né? Urgente. E aí fazemos dessa forma, como uma súplica, como um socorro imediato, desesperado, mas humilde. Eu diria até como o pedido do oficial do rei. Os irmãos podem lembrar dessa passagem. Ele estava desesperado porque o seu filho estava com uma enfermidade e ele via que ele viria sim a morrer. E ele vai ao encontro de Jesus porque ele tinha acompanhado o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, né, quando o Senhor transformou a água em vinho. Mas lá, naquele instante, ele mostrou uma certa incredulidade. E agora ele viu que aquele era Jesus, realmente o Filho de Deus, e vinha então ao encontro de Jesus para que curasse o seu filho. E quando ele chega ali, ele faz uma súplica: vamos, mestre, antes que meu filho morra. E Jesus então, olhando para a fé, para o coração daquele homem, disse a ele em resposta: seu filho vive. E o homem creu nas palavras de Jesus e foi. Então vejam, quando nós vamos humildemente e suplicamos, né, fazemos um pedido insistente, mas numa atitude humilde de reconhecimento que todo o poder está na pessoa de Jesus, surge uma adoração na oração e uma resposta da parte de Deus. Seu filho vive. O homem acreditou nessa verdade, fez uma súplica e teve uma resposta abençoada. Quando ele chega lá na sua casa e o seu filho já está curado, ele diz: a que horas isto aconteceu? E ele percebe que foi exatamente na hora que Jesus disse esta palavra: seu filho vive. Força da oração, de uma adoração verdadeira, de um adorador verdadeiro. Segundo, faça orações, né? Orações também são súplicas, mas são pedidos direcionados a Deus, com o propósito de chegar a Deus. Com os nossos pedidos, nós fazemos orações. E aí eu posso me lembrar de Pedro, diante de um episódio, um momento em que o Senhor estava testando, provando a sua própria fé. Vocês lembram o momento quando ele pediu para andar sobre as águas, né? Os discípulos começaram a passar por uma difícil situação em alto mar. Jesus estava orando na terra e à margem, né, daquele local, e ele vinha andando por sobre as águas ao encontro dos seus discípulos que estavam em dificuldades. E aí Pedro, olhando, disse: Senhor, se é tu mesmo, pede que eu vá ao teu encontro. E o Senhor então autorizou Pedro a descer daquele barco e ele começa a andar. Ele está inicialmente olhando firmemente para Jesus, mas por um instante ele começa a sentir a água fria batendo no seu corpo e ele olha para baixo e ele começa então a afundar. E aí
diante disso ele faz um clamor, uma oração: Senhor, socorre-me. Então ele faz um pedido de socorro ao Senhor, e o Senhor estende-lhe a mão e diz: homem de pouca fé. Orações. É aquele pedido, que vai ao coração de Deus, e Ele está pronto para ouvir e atender segundo a sua vontade. Também nós ouvimos ali sobre intercessão. Intercessão, eu diria, é aquela atitude de Rode, a criadinha que estava junto com toda a igreja, intercedendo, naquele momento por Pedro. Pedro se encontrava preso e a igreja orava por ele, para que o Senhor libertasse da prisão. Quando isso aconteceu e Pedro chegou diante deles, batendo ali a porta, muitos ficaram admirados e a menininha disse: é Pedro. E por não acreditar na menina, foram ao encontro da porta e perceberam exatamente que era Pedro, que começa a dizer tudo o que havia acontecido, a ação maravilhosa de Deus livrando Pedro daquela prisão. Intercessão. O que estamos fazendo agora, nesses 31 dias de intercessão pelas famílias, é isso, irmãos, confiado de que quando fazemos isso, Deus também ouve as nossas orações e vem ao nosso socorro, vem atender as nossas orações. E por último, ações. Ações de graças é a atitude das pessoas em expressão de gratidão a Deus, por todas as coisas que Deus revela e faz para conosco em relação aos benefícios do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará por nós. Deus deseja que você seja essa pessoa, para adorá-lo com profundidade aos homens. Faça isso, Façam súplicas, façam orações, façam intercessões e façam ações de graça, expressões de gratidão a Deus em relação a todos os benefícios que Ele fez, faz e fará por nós. Ele diz mais, a favor dos reis e de todos que exercem, ou se acham investidos de autoridade. O versículo 2 continua. Lembremos, irmãos, que sujeição aqui na vida cristã, ela é a chave para o crescimento espiritual e ministerial de alguém. Se você deseja ser alguém honrado em sua vida espiritual, em sua vida de adorador, através da oração, é muito importante você ter então essa qualificação ministerial. Ser alguém que é sujeito a toda a autoridade, ou todo aquele que é revestido, de autoridade. O fruto dessa submissão, meus irmãos, é para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando nós desenvolvemos esta vida, o apóstolo está mostrando que alcançaremos estes frutos em nossa vida. E ainda mais, alcançaremos a salvação. Observe o versículo 3. Isto o quê? Você viver sobre uma submissão àqueles que são investidos de autoridade. Ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha, então, realmente, quando desenvolvemos esta vida, o apóstolo está mesmo mostrando que não só os frutos, de uma vida mansa e tranquila, de uma vida de piedade e respeito surge diante de você, mas também você se torna aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Aí eu chego ao ponto alto dessa palavra nessa manhã, o clímax, o qual deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vida de adoração a Deus, que tem como base, nós já vimos, a vida de oração a favor de todos os homens, conduz o homem pecador ao conhecimento da verdade. Nós temos sido desafiados, não é mesmo, a dar testemunhos da verdade de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, pois Ele deseja mesmo que todos os homens sejam salvos. Então, isso também é vontade, é propósito do apóstolo aqui, e ele conclui dizendo o seguinte: porquanto há um só mediador porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hoje à noite eu convido você também a estar conosco. Vamos estar falando sobre isso, né? Jesus como Deus santo, capaz de perdoar os nossos pecados. E essa é a verdade que está aqui, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele foi enviado com esse propósito. E quando nossas orações refletem a vida de um adorador, amados, conduzimos pessoas a também reconhecer que há um só mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, homem. O Salvador, que veio para dar vida eterna àquele que crê, o qual se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu quero chamar a sua atenção para esses tempos oportunos. Versículo 6. Esse momento agora é esse tempo oportuno. É uma grande oportunidade, amados irmãos, que Deus tem dado à sua igreja para anunciar Cristo. E se você se mantém numa vida de adorador, que começa por uma vida de oração, você vai saber dar testemunho nesse momento oportuno. Deus vai dar a você a graça, várias oportunidades surgirão diante de você, seja por meio das mídias, né, que a gente tem tido mais acesso, mais contato com os nossos amigos, e através disso Deus tem dado a oportunidade para você testemunhar deste grande amor de Deus. Queridos irmãos, esse tem sido um tempo oportuno para anunciarmos Cristo como Salvador do mundo. E muitas oportunidades têm sido proporcionadas por Deus para que você fale do seu amor às pessoas. Que Deus continue usando a nossa igreja. Que Deus continue usando a você, meu amado irmão, para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento desta verdade. Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Olha que o apóstolo está dizendo aqui, para isso ele foi colocado, né? Pois ele conclui isso afirmando que ele foi para isso designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, diz ele, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Que eu e você possamos entender que também fomos por Cristo comissionados a anunciar Cristo a tempo e fora de tempo. Por isso, aqui ele chama a atenção para que o seu testemunho se deva ou aconteça em tempo oportuno. Esse é um tempo oportuno e eu louvo a Deus porque Ele tem dado a nós a grata satisfação de estarmos diante de Deus realizando essa obra grandiosa. Assim, meus irmãos, concluímos esta palavra nesta manhã, trazendo para o seu coração realmente o valor da vida de oração, né? E ela deve ser na prática. Por isso, a prática da oração por todos os homens. A vida de um adorador tem como base esta intercessão. E que Deus te abençoe, que você seja esse instrumento de Deus nessa manhã. E nós vamos orar, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor com você. Muito obrigado a todos que estiveram aí junto conosco no Instagram.
junto conosco também pelo nosso Facebook. Convidamos você a estar junto no culto ao vivo hoje à noite, para estarmos celebrando a glória do Reino de Deus, e também a seguir, com a irmã Lídia, a Escola Bíblica Dominical, e com o pastor Vilmar, com a classe de casais nesta manhã. Que Deus abençoe e que o Senhor tome a nossa vida nesta direção. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, o Filho, as doces e inefáveis consolações do Espírito de Deus repousem sobre nós nessa manhã, Igreja de Cristo, reunida em nossos lares, mas também por toda a Igreja espalhada em toda a face da terra, desde agora e até a tua volta no final dos séculos. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação nesta manhã conosco.